Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Participa o Denis Castro, economista, comentando as notícias com você. A gente recebe como convidado com muito prazer o diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, Ricardo Molitsas. Bem-vindo. Obrigado, Paulo, mais uma vez aqui com você. É um prazer estar aqui no Jornal Opinião. Tem aniversário de 30 anos, não tem? Tem aniversário de 30 anos amanhã. Completamos amanhã 30 anos de vida. O SOPESP foi criado meses após a promulgação da Lei 8.630, que foi a Lei de modernização dos portos, em 93. Então, o SOPESP toma vida em 22 de dezembro de 1993. Eu costumo dizer costumo citar como exemplo de privatização que deu certo, a privatização da operação portuária no Porto de Santos, que na verdade é de Santos, Guarujá e Cubatão, mas o nome internacional é Porto de Santos. E aí eu cito também os números, eram 40 milhões de toneladas movimentadas naquele ano, 92, 90, pouco menos de 40 milhões. E nesse ano o Porto movimentou mais de 160 milhões de toneladas. O ano passado fechou com 162 milhões de toneladas. Ou seja, quadruplicou, mais que quadruplicou. A gente já fechou novembro com 158 milhões. Então a gente deve passar um pouco ainda acima do valor do ano passado de 160 Talvez milhões. até 170 pode chegar, é capaz de chegar, se mantiver a média. Esse número de 158 é até novembro. Isso aí, um mês de movimentação. E o que explica isso? Investimento em infraestrutura, né? Sem dúvida alguma. Falando em investimento, lógico que teve investimentos desde 93, né, até hoje, eles continuam. Mas para você ter uma ideia hoje, investimentos iniciados nos últimos 2 anos, para os próximos 5 anos, nós estamos falando de investimentos de 10 bilhões de reais dos operadores nas suas operações. E aí a operação, investimento em equipamento, né? Melhoria de eficiência, investimento em treinamento, porque nesses novos equipamentos isso exige, e investimento em aumento de capacidade. Então, isso está acontecendo agora no Porto de Santos. Agora, Denis, boa tarde. Lamentavelmente, esse investimento na operação portuária, na infraestrutura da operação, não foi acompanhado no mesmo nível, aliás, em nenhum nível praticamente, investimentos da infraestrutura de acesso ao Porto de Santos, ferrovia, hidrovia e até rodovia, né? Exatamente. Boa tarde. Também, boa tarde, Paulo, boa tarde, Ricardo, boa tarde aos nossos telespectadores. Além disso, também, há 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás, também já se discutia a questão dos armazéns retroportuários, até indústria retroportuária. Então, são coisas que, no planejamento de crescimento do Brasil, de geração de emprego, renda e riqueza, não foi contemplado, né? Então, nós vemos o que acontece no Porto de Santos. Até comento sempre, né, que há 20 anos atrás a gente tinha a interlocução com Roterdã e eles achavam mágico o que nós fazemos aqui no Porto de Santos, com todas as dificuldades e limitações logísticas. Então, infelizmente, os investimentos não acompanharam. A gente precisa investir mais em ferrovia, em melhores acessos à Baixada Santista. Nós observamos todas as semanas acidentes fatais na rodovia Anchieta. Então, é necessário um planejamento aí da questão retroportuária, de acesso logístico, de infraestrutura, para que a gente possa aumentar ainda mais o fluxo de mercadoria e riqueza no Porto de Santos e emprego no Brasil. Então são questões aí que precisam ser tratadas com carinho e seriedade pelo governo, com planejamento a curto, médio e longo prazo. Essa pauta eu sei que está na mesa do diretor executivo do SOPESP, só que o que pode ser feito nesse campo é pressão, pressão com argumentação, não é? Há 2 anos, mais ou menos, eu trato desse assunto, né? Diariamente quase, pegar minhas falas por onde eu passo, está sempre o assunto acesso colocado. O acesso ferroviário já está endereçado. O que a gente tem agora, nos próximos 5 anos de investimento, que vai mais do que dobrar a capacidade da ferrovia interna do Porto de Santos.
E já tem, o Santos já chega na casa dos 20% das cargas movimentadas vem por ferrovia. E hoje, eu te digo mais, hoje não movimenta mais, porque a ferrovia interna do porto não tem capacidade. Né? Porque os terminais têm capacidade de recebimento de mais carga em ferrovia. Né? A questão do aquaviário, que é aprofundamento, manutenção de canal, né? Mostra, pelo menos, que a autoridade portuária deve seguir no mesmo que fez Paranaguá, que é a concessão do canal, né? Para que essas obras sejam feitas. E do lado rodoviário, que é o pior hoje, né? Que é o que causa mais problema hoje, há 2 dias atrás nós passamos o dia inteiro com mais de 20 quilômetros de congestionamento, porque nós tivemos um acidente na Anchieta, com uma vítima fatal, motorista, infelizmente. E qualquer hoje alteração que acontece no sistema, ele para, o que mostra que ele está no limite. Né? Você não tem capacidade para desviar isso. Então, foi anunciado agora, semana passada, na sexta-feira, faz uma semana que foi anunciado pelo governador Tarcísio, que a decisão foi de seguir com a terceira via do sistema Anchieta Imigrantes. Né? Eu tive, alguns dias depois, na Secretaria de PPI em São Paulo, falando com o subsecretário, ele me confirmou tudo isso, que iniciam os estudos para se fazer isso, né? E que é uma vitória, vamos dizer assim, né, de todo esse trabalho que o Sopesp vem fazendo ao longo dos 2 últimos anos, de falar sobre o assunto, de fazer a pressão que você falou. Né? Eu disse meu amigo Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, sem pressão não funciona. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer pressão. E a gente tem aí esse anúncio que nos dá a perspectiva do que vai acontecer. Só que isso acontece daqui 6, 7 anos só. Né? Então, a previsão otimista do governador é 18 meses, porque ainda tem licenciamento ambiental. 18 meses é o projeto. 18 meses para início de obras, né? Para início de obra. A obra deve levar uns 5, imagino, né? 5, 6 anos. Então, estamos falando aí de 7 anos. Né? Agora, nós temos outras medidas que nós podemos tomar no sistema que a gente tem hoje, de melhoria, de colocação de tecnologia para melhorar o fluxo, ou seja, se aumenta o fluxo e melhora um pouco isso. Tem medidas até simples, né? A Ecovias testou no final de semana as 2 pistas da Anchieta num sentido e as 6 da Imigrantes no outro, só que dividindo caminhões e automóveis, e melhorou muito a fluidez. Quer dizer, tem soluções para pelo menos minimizar isso. Agora eu queria ouvir do Denis o seguinte: a gente multiplicou a movimentação de cargas no Porto de Santos, principalmente de commodities, né, commodities agrícolas. Mas o Brasil, no ano passado, alcançou o 2º lugar no mundo como maior exportador de alimentos processados e nesse ano ultrapassou os Estados Unidos e passa a ser o maior exportador mundial. E, em vez de ser só o fornecedor do commodity, passou a ser o supermercado do mundo. O que já é uma coisa que a gente sempre quis, né? Botar pelo menos um pouquinho de valor agregado no produto da exportação, né? Exatamente, é uma demanda antiga, né? E até batendo nessa tecla da geração de emprego e renda, né? Quando você agrega valor, você consegue vender a preços maiores. E até a questão também que... Empregos mais qualificados. Mais qualificados, né? E até a questão do processo que o Brasil passou nos últimos 30 anos de desindustrialização e que também é uma reclamação recorrente de reindustrialização do país, incentivo à reindustrialização, seja empresas estrangeiras ou seja com incentivo a empresas nacionais. Então é um momento que o Brasil passa que é necessário planejamento, tanto na área de educação, logística, infraestrutura e na questão da indústria, principalmente agora puxando pela reforma tributária, que a gente espera que esses incentivos à indústria sejam aumentados de forma drástica. A gente ainda vai falar da ferrovia interna do Porto e vai falar também da terceira pista da Imigrantes. Mas no Porto de Santos, a gente sente esse valor agregado ao produto agrícola, o Brasil se tornando o 2º maior exportador de alimentos processados.
Eu sei que no suco de laranja, por exemplo, a gente sente, porque não é mais a laranja, é o suco. Mas em outras áreas também? É assim, você não sente isso, vamos dizer, você não percebe isso claramente, porque a maioria desse produto que é processado, ele é exportado em container. Então, você não vê como aí você vê só a movimentação de exatamente, você não vê como você vê, por exemplo, no caso da soja, você tem o farelo de trigo, que é um alimento processado. Ele foi processado. E tem o óleo também, né? Da soja se tiraram outras coisas, tal, o óleo, uma série de coisas. Então, você tem esse processamento feito nesse tipo de material. Mas essa percepção... Física não, né? Física você olhar não consegue não, ter, né? porque, na verdade, esse produto está todo sendo movimentado em container, né? Mas os dados traduzem isso, não é, Denis? Os dados traduzem isso e é com otimismo que a gente enxerga essa melhora na economia e no aumento da movimentação. Seria melhor se fosse na tecnologia, né? Televisão, celular, automóvel. Seria né? sensacional se fosse na tecnologia. O Brasil tinha já porque aí é mais emprego para engenheiro, né? Três maiores economias do mundo, se fosse essa realidade. Mas a gente espera que um dia a gente chegue lá com muito trabalho, com muita pressão, com muita cobrança da sociedade, muito empenho, que a gente repete aqui sempre, né? Precisa de trabalho, empenho e não desistir. Porque muitas vezes o Brasil começa alguns projetos e aí para no meio do caminho, troca político, então são abandonados no meio do caminho, então a gente acaba ficando para trás na questão do desenvolvimento e enriquecimento do país e das pessoas. O Ricardo Molitsas falou da operação ferroviária interna do Porto e a grande novidade aí é reestruturação, né? Ele foi concedida essa operação da ferrovia interna do Porto e vai haver uma pera ferroviária, porque um dos grandes absurdos do Porto hoje é manobra de trem em frente ao terminal de passageiros, por exemplo. O passageiro chega ali para embarcar no navio e tem que esperar a manobra de trem, às vezes de muitos minutos, né? Depois do intervalo a gente fala sobre isso. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, o Denis Castro, economista, participa como comentarista. A gente recebe o diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitsas. Molitsas, fala um pouquinho para a gente da operação interna de ferrovia no Porto. Bom, a operação interna, você tem algumas obras importantes, né? Dentro desse projeto da FIPS veio uma obrigação de investimentos que elimina várias passagens de nível que a gente tem hoje. Por exemplo, ali no Valongo, ela deixa de... Você tem aquela... Né, a via atravessa a linha, então vai haver essa obra... vão haver várias obras que eliminam essas passagens de nível e uma obra que é muito importante, né, inclusive para o aumento da capacidade prevista, é a pera ferroviária, ali na região do terminal de passageiros, né? O terminal Bandeirantes, Dequimar, ali naquela área, que vai haver uma pera que vai eliminar a manobra de trem ali, ou seja, você vai ter uma via que segue o trem para a ponta da praia, para os terminais de grão e celulose, né? E uma pera ferroviária que desvia aqui para a área de Outeirinhos, a outra parte do trem. Então, isso dá um aumento. Aqui, essa obra é fundamental para que se saia de 50 para 115 milhões de toneladas de capacidade. E não é novidade, o Tiplan da VLI tem a pera ferroviária, o trem entra num sentido e sai no outro. Sim, né? Aqui no Guarujá a gente também tem no TEAG, se não me engano, no TEAG você tem uma pera e o desenvolvimento que está sendo feito lá do outro terminal, parece que também tem uma outra pera prevista para facilitação da operação. Agora, Denis, o governador anunciou a terceira pista da Imigrantes. Você acha que essa é a melhor alternativa? Porque o ex-governador Alckmin, ele recebeu um projeto de uma PPI também, de uma estrada que saía do Rodoanel na altura de Suzano e chegava ao Porto de Santos pela área continental de Santos, pela outra margem. E era um projeto assim futurista, bonito, em dois andares, com ferrovia, com rodovia, com dutovia também, né? E esse projeto foi engavetado. Infelizmente, né? Aquela questão que
a gente já falou aqui no programa hoje de não se dar continuidade. Eu gostei muito desse projeto na época e entendo também que a terceira via, para mim, você adotaria os dois, né? Você adotaria ampliar esses acessos, porque quando a terceira via estiver pronta, ela já vai estar estrangulada na questão do movimento. Então é importante você ter sempre uma previsão e provisionamento de aumento de acesso. Quanto mais acesso tiver, maior a probabilidade de circulação de mercadorias e pessoas. Então a gente precisa ter essa visão estratégica e não é um ou outro, né? Deveriam ser os dois investimentos e buscar viabilizar os dois projetos e os dois investimentos. Eu fico chateado de terem colocado na gaveta esse projeto anterior. Essa terceira pista que o governador Tarcísio anunciou, ela pode ser reversível, ser usada nos dois sentidos? Pela informação que eu obtive, obviamente, informações que não são porque o projeto ainda, não está pronto ainda. O projeto não está pronto. Essa pista ela deve ser projetada num ângulo que vai permitir o trânsito de caminhão e totalmente reversível também, pela informação que eu tenho. Porque eu sou engenheiro civil, então eu posso falar à vontade. É um erro enorme de engenharia a gente ter uma pista como a Imigrantes ligando os maiores polos produtores do Brasil ao maior porto exportador do Brasil, em que não passa caminhão, né? É um erro dele. Você é economista, você pode falar de fora. Com certeza. Na questão do tráfego para descida, né? Porque na subida, a pista da Imigrantes normalmente ela é aberta para caminhões, normalmente tem um grande fluxo de caminhões, muitas vezes até causando problemas aos motoristas, dependendo do que acontece. Aí a questão logística, a questão da manutenção dos caminhões também, a questão da fiscalização, regulamentação, que existe, mas, no entanto, não é tão rígida assim, que acaba gerando mais acidentes e interrompe o fluxo e traz muito prejuízo aí para o usuário do sistema, que está sempre reclamando. Essa época do ano, então, o pessoal está reclamando que está chegando mais tarde em casa. Então, é necessário que o governo do Estado de São Paulo olhe com mais carinho e, principalmente, né, que a população não se acostume com esse número de mortes que acontecem no sistema Anchieta Imigrantes todos os meses e acidentes. Isso não é normal. Não é só no sistema Anchieta Imigrantes. Ontem foi anunciado um número absurdo de 882 mortes, sendo 357 de motociclistas em São Paulo, em 334 dias, né, de janeiro a novembro, até o fim de novembro. Então, mais do que 2 mortes por dia, mais do que um motociclista morrendo em média por dia, é um absurdo o trânsito, tanto urbano como o trânsito rodoviário no Brasil. Agora vamos tirar o Molitza um pouco da zona de conforto, né? Duas notícias dessa semana impressionam bastante. Uma se refere ao índice Ibovespa, recorde histórico de 131 mil pontos. E a outra se refere à mudança da classificação de risco do Brasil pelas agências internacionais. No início do ano, havia uma perspectiva de uma parte do eleitorado brasileiro, nas redes sociais, de uma catástrofe, uma palavra até difícil de falar, venezuelização da economia, né? A gente chega no fim do ano com notícias desse tipo. Isso aí vai se traduzir em avanço na movimentação do porto, mais investimento, como o da Cofco, por exemplo, anunciado esse ano? Eu acho que sim. O investimento nunca parou, né, Paulo? O investimento foi o que nós falamos agora há pouco. Porque o Brasil era o celeiro do mundo, né? Começou em 93 e ele não parou até hoje, o investimento na operação portuária. Agora, índice de recorde de Bovespa, eu vou me arriscar aqui do lado do economista e a melhoria da nota do Brasil, eu acho que está ligada também à melhoria da economia mundial, não é? Eu acho que isso trouxe um ambiente de melhora mundial. A gente teve aqui a redução de juros, o Banco Central, né, apontando que vai continuar na redução da taxa de juros. Alguns economistas dizem que ela deve chegar ano que vem a 9,25. Essa bola a gente deixa para o Denis, né? Então, eu acho que é um resultado de a estruturação da economia. E veja, isso não se faz em 2, 3 meses. Eu acho que isso é um processo que vem ao Brasil, né, junto com a melhoria da economia mundial, que está fazendo com que esses
pontos aqui que você mencionou aconteçam. Agora, Denis, a reforma tributária tem um peso grande aí, não tem? A reforma tributária, as pessoas estão esquecendo do arcabouço fiscal. A questão o mercado ele trabalha muito na questão das expectativas. E agora, vamos tirar você também da zona de conforto, né? Você acredita nessa história de déficit zero como meta no ano que vem? Eu não acredito nessa história, mas olhando para trás, visão de helicóptero, né, o governo Lula, os governos que o Lula fez, na área econômica eles foram extremamente pragmáticos, agora os petistas vão querer me matar, e neoliberais. Ele sempre montou equipes pragmáticas, liberais e qualificadas e que o mercado financeiro respeita. Aí o militante do PT fica doido, né? Mas essa é a realidade. O Bernardo ele é da equipe do Haddad, sim, né? da equipe do Haddad. Então, é um intelectual que fez essa proposta da reforma tributária, que é antiga e que foi discutida. E eu vi muita gente, né? Ele apresentou essa proposta no Conselho Regional de Economia por 3 ou 4 vezes, enquanto a gente estava no comando do Conselho, e sempre foi aplaudido. E agora os partidários do ex-presidente estão criticando a reforma. Eu falei, gente, vocês aplaudiram essa reforma enquanto vocês estavam... A gente sempre apoiou essa reforma, a gente sempre fez elogios. Então é importante que a gente tenha esse olhar não de torcida organizada. A gente tem que torcer para dar certo, torcer para que as medidas sejam implementadas e a reforma tributária, mais o arcabouço fiscal que traz uma previsibilidade dos gastos do governo. Então a meta zero ela é factível. Eu posso não acreditar, mas que existe um esforço desse governo, pelo menos na parte do Ministério da Fazenda, de chegar nesse resultado, é que existe uma pressão também dentro do governo, né, numa ala do PT, que quer que gaste mais e que invista, que também isso não é ruim, porque isso se reflete no PIB. Gasto do governo sempre vai puxar crescimento do PIB. Então, o mercado, muita gente fala, tem que cortar gasto. Eu sempre pergunto, cortar na onde? Está sobrando professor? Está sobrando médico? Está sobrando atendimento à população? Não, tá faltando. O governo precisa gastar mais. Ele precisa gastar com melhor eficiência. Aí a gente pode concordar, porque o governo não gasta com eficiência. Ele precisa melhorar a qualidade desse gasto e também contratar mais serviço. Isso vai puxar o setor privado, isso vai puxar investimento externo. Então, não é uma visão desenvolvimentista, é uma visão absolutamente liberal. Economias liberais, como os Estados Unidos, o Japão, os governos gastam muito. Então aqui se fala, o liberal tem que ser a favor de cortar gastos. Sim, só que quando a gente olha as economias mais liberais, eles gastam muito. O governo gasta muito, o governo participa muito da economia, o governo apoia e divulga suas empresas no exterior e contrata serviços dessas empresas. É verdade. Meu pai sempre falava, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E os Estados Unidos, o Japão falam para os outros países, gasta só o que arrecada, mas eles se endividam, né? Eles podem. Mas, Molitsas, o Denis definiu de maneira muito precisa essa questão da meta zero. Mas o Bolsonaro, no último orçamento, propôs um déficit de 65 bilhões. Aí veio aquela PEC, né, de quebrar o teto de gastos, e o déficit foi para quase 200 bilhões esse ano. O Haddad, a gente sente que a meta dele é o déficit zero, ele quer gastar só o que arrecada. Mas aí o presidente Lula vem e fala, se gastar um pouco mais para se endividar, para crescer, qual é o problema? O pior foi o PT. O PT criou uma palavra que eu nunca tinha ouvido, austericídio, que seria a austeridade levando ao suicídio. Tucanaram a irresponsabilidade fiscal. Austericídio é demais, né? Já tinha o sincericídio, agora é o austericídio. De que lado que você se posiciona aí? Da meta zero ou dos adversários dela? Assim, a meta zero, ela tem o arcabouço fiscal, reforma tributária aprovada ontem, a questão da tirada do subsídio de ICMS. Ele está trazendo uma arrecadação maior para o governo. Então, de novo, eu acredito que a meta zero é possível, como falou aqui o nosso economista. Agora, na verdade, o que a gente precisa é o seguinte, a gente precisa investir em infraestrutura, né? O país precisa de infraestrutura, a infraestrutura gera emprego,
gera uma melhor condição do país, gera mais eficiência. Agora, nós precisamos investir corretamente, né? E isso é ainda um problema no Brasil. O Ricardo ficou em cima do muro, né? Ele está falando assim, se gasta mais, e ele tem razão, a gente vive um colapso de infraestrutura, distribuição de energia elétrica, segurança pública. A gente acabou de falar de acesso ferroviário, acesso rodoviário aqui da nossa região. Agora, o PT falou austericídio, Denis, numa nota oficial, não é ninguém que está brincando ali, falou na nota oficial do PT. Você concordou com essa criação dessa palavra? Aí é no comando do PT ali, da deputada Gleisi Hoffmann, né, que é uma grande... fanfarrã. É uma grande criadora de problemas para o governo Lula, né? Aquela pergunta, é fã ou hater, né? Ela quer ajudar ou quer prejudicar? Porque muitas coisas que ela fala, muitos posicionamentos, eles prejudicam demais o governo do presidente Lula, apesar dele incentivar, né? Ele diz que ele gosta que tenha oposição, ou seja, na verdade quem faz oposição real ao governo dele, pragmática, é o próprio PT. Porque a oposição, basicamente, só faz aquela micareta, aquela firula, né? Então, inventando histórias, inventando o fantasma do comunismo, eles ficam criando espantalhos, né? A questão moral, a questão dos costumes, a questão dos transgêneros, enfim, aquelas maluquices todas. Mas então o Lula sempre estimulou isso, ele já fez isso nos governos anteriores, ele tinha o contraponto, normalmente quem fazia o contraponto era o vice-presidente da época. Então ele sempre estimulou isso, e até um jogo político, até um antagonismo que ele protagonizou ali com o presidente do Banco Central, que também foi jogo de cena. Os dois diretores do Banco Central que ele indicou votam rigorosamente igual ao presidente do Banco Central. Ou seja, é mais um jogo político, um jogo de cena, do que uma disputa política. Depois do intervalo eu tenho uma pergunta para o Denis e outra para o Molitsas. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. A gente recebe com muito prazer o diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitsas, e também o economista Denis Castro, que participa muitas vezes aqui como comentarista do programa. Eu falei que tinha uma pergunta para cada um. Ricardo, a gente falou da melhora do processamento, beneficiamento de produtos agrícolas no Brasil, o Brasil como se tornando o segundo maior, o maior, né, exportador mundial de alimentos processados. Falou do Porto de Santos, falamos do suco de laranja, e a gente esqueceu da celulose, que teve um boom. Na década de 90, a gente assistiu ao boom do açúcar como commodity exportado pelo Porto de Santos. E nessa década, 30 anos depois, é a celulose, não é? Não tem dúvida. E é um produto do agronegócio. Exatamente, beneficiado. Um produto do agronegócio semi-industrializado, né? Que tem uma importância enorme hoje na nossa balança comercial. Você vê os investimentos que foram feitos das empresas Bracel, Eldorado, Suzano fazendo também a expansão do seu terminal, né? Aumentando capacidade. Então, sem dúvida nenhuma, a celulose tem uma importância fundamental nessa movimentação hoje do Porto de Santos e na economia brasileira. Agora, Denis, nessa questão de agregar valor ao produto, a melhor história que eu escutei foi de um presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, que, por sinal, vai ser presidente do Rotary Internacional, é o segundo brasileiro, 25-26, o Mário César Martins de Camargo. Ele disse assim, 1 tonelada de eucalipto, no Brasil é eucalipto, né, que produz a celulose, $800, 1 tonelada de celulose, $1.100, 1 tonelada de papel, $1.200, você vai agregando valor. 1 tonelada de livros, $13.500. É uma história muito significativa, né, da agregação de valor. Mas não era essa pergunta que eu tinha para fazer para você. A pergunta que eu faço para você, em relação a todos esses investimentos, a essa questão do austericídio e tal, o Molitsas falou do direcionamento dos investimentos. Para onde você acha que eles devem ser direcionados? Principalmente para a questão da infraestrutura, a reformulação da questão da educação, que também já falei aqui repetidas vezes nesse mesmo canal, nesse mesmo jornal, a questão da mão de obra brasileira, como ela é
pouco eficiente comparado ao internacional. O brasileiro produz, comparado a um alemão, 25% do que um alemão produz no dia de trabalho, do que um iraniano produz, do que um norte-americano produz, por conta da formação profissional. Então a gente precisa ter um plano aí da educação que também vem sofrendo um processo de desvalorização, ela vem sendo prejudicada ao longo dos últimos 40 anos, né? Então a gente precisa ter uma revolução aí na questão da formação de mão de obra, colocar os trabalhadores, não é só os jovens não e as crianças, colocar os trabalhadores de volta nos bancos de escolas e faculdades para você poder tornar essa mão de obra mais qualificada para produzir melhor, mais riqueza e aumentar a renda dessa população. Aumentar a renda, aumentar o consumo e, consequentemente, aumenta o PIB, aumenta a riqueza do país. Então, são projetos aí importantes, né, que sempre vai ser infraestrutura que o Brasil é carente e educação. São os dois pontos principais aí para serem trabalhados no Brasil, que a gente briga aí tanto com a ala mais radical do PT quanto a ala mais radical da oposição ao PT, que eles só ficam fazendo discussões em questões morais, né, que não tem nenhuma relevância para a vida prática do brasileiro, que o brasileiro precisa trabalhar, precisa ter um salário digno para consumir, para sustentar sua família, gerar riqueza e aí o Brasil vai conseguir arrecadar mais dinheiro para fornecer mais serviços para a sua população e aí é um círculo virtuoso de enriquecimento e desenvolvimento da população e da economia brasileira. Então esses pontos aí são fundamentais, aí são as prioridades do governo, né? Investimento em infraestrutura e educação. Molitsas, a gente vive numa cidade, numa região que o porto pega Cubatão, Guarujá, Santos, mas tem infraestrutura portuária também em São Vicente, até em Praia Grande tem um pouquinho, né? E a gente convive hoje com uma população de rua que vem sendo cada vez mais discutida, muito grande. A gente não tem visto o encaminhamento de solução para essas questões sociais. Nessa semana, o CEO da BTP, na semana passada, o Ricardo Artem Gorzelac, ganhou o prêmio de profissional do ano e ele tocou muito nesse ponto da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental, também do compliance. Como que andam essas questões entre os operadores portuários? Bom, vamos começar pelo compliance. Compliance é algo hoje que não é mais diferencial. Hoje, é obrigatório. O compliance é requisito, né? As empresas hoje que estão fora do mundo do compliance, elas provavelmente não sobreviverão, né? A responsabilidade social é fundamental para as empresas e elas fazem isso há muito tempo. O que eu costumo dizer é que as empresas pouco falam nisso. Talvez com o advento do ESG, de todo esse movimento que veio ligado a isso, começou com a ONU, né, com as ODS, isso esteja sendo colocado um pouco mais para fora, para todo mundo ver. Mas as empresas fazem no seu entorno, e eu conheço algumas empresas que trabalhei, que no seu entorno tem projetos sociais maravilhosos sendo realizados, né? E você vê muito pouco se falar nisso, porque eu acho que as empresas focam efetivamente na realização dos projetos e não no marketing disso, na divulgação disso, que eu até acho, de certa forma, interessante. Inclusive, Jesus Cristo disse, né, que a mão esquerda faz de bem, a mão direita não deve saber, né? Você tem projetos maravilhosos em Santos, feitos pelas empresas operadoras portuárias, em alguns projetos enormes que você não estão diretamente ligados à operação portuária, mas comandados por gente que está dentro do porto, né? Então, assim, é fundamental que se faça isso, né? Mas, assim, pode ser até que isso resolva uma parte do morador de rua, né, de quem está nessa condição hoje, mas eu acho que esse problema é muito maior do que isso, né? E efetivamente a gente precisa de uma solução, porque quem anda pela cidade vê que não tá simples essa situação. E na parte ambiental, a cidade de Santos, inclusive, tem aparecido nos relatórios internacionais das Nações Unidas sobre locais ameaçados pelo avanço do mar. Isso tem a ver com o aquecimento global, né? Tanto que você vê hoje, quando você olha as maiores metas das empresas hoje é diminuir o efeito do gás estufa, né?
trazendo outro tipo de equipamento com menor emissão, alguns com emissão zero, empresas colocam 2030 com emissão zero, outras 2040 com emissão zero, com metas bastante importantes de redução até 2030, que é o grande problema do mundo hoje, né? Que é a mudança do clima global, né? Isso influindo, inclusive, nas safras do agronegócio, diminuindo o valor de safra. Por que nós crescemos tanto esse ano na exportação de grãos? Problemas de clima na Argentina e Estados Unidos, né? Além de outros problemas, mas além disso, o problema do clima. Então, é fundamental, e as empresas têm investido muito. O BTP teve o contrato renovado, eu sei que tem na previsão de investimento de equipamentos com emissão zero, Santos Brasil também, os outros investimentos que estão sendo feitos, todos olhando para esse tema também, né, da preservação do meio ambiente. Essa questão da responsabilidade social já é debatida aí há mais de 2 décadas, né? E é importante que as empresas divulguem essas ações. Você, inclusive, me emprestou um livro do economista espanhol, do Castells, né? Do Manuel Castells. Ele é até uma outra visão de economia que já está sendo adotada o Japão sempre adotou, e na Europa a questão... Que é você cuidar do seu mercado, cuidar do seu fornecedor. E trabalha em rede, né? Toda a sociedade trabalhando em rede, se ajudando, cooperando, fugindo daquele modelo americano, da escola de administração americana, da competição. Então a Europa entende hoje que é a questão da cooperação, e a Ásia também. Então por isso que nós vemos hoje muitas gigantes americanas caindo, né, como a GM, a Ford, né, sendo suplantadas por empresas que estão trabalhando dessa maneira, de uma maneira da não competição, da cooperação. Isso não diminui a competitividade, pelo contrário, aumenta o poder deles estarem unidos e serem mais fortes perante o mercado. É assim, eu vou pagar o teu amortecedor, eu sou montadora, no preço justo, porque você vai comprar o meu carro no preço justo. E nós vamos fazer o processo de desenvolvimento juntos. Eu invisto uma parte, você investe outra. Modelo americano, década de 70, competição. 50, competição. Ele vai pisar no pescoço do fornecedor de amortecedor para ele vender ao menor preço possível. Se ele puder falir o cara, ele vai falir o cara. Se falir, problema dele, eu compro de outro. Então isso gerou um problema para a indústria americana, endividamento alto e uma análise de mercado completamente equivocada. Tanto que o norte-americano está andando em carro asiático, está andando em carro europeu, mesmo a contragosto, o orgulho da indústria americana, porque os carros são mais modernos, mais baratos, menos poluentes, então existe todo um desenvolvimento dessa indústria, desse cenário, e até agora os Estados Unidos não abriu os olhos para esse modelo de cooperação. Agora, como é que vai ser o Natal, hein? A gente está chegando no final do programa, massa salarial no Brasil quebrou recordes históricos também, em setembro, em outubro. Mas o endividamento das famílias, apesar do Desenrola Brasil, também, não é, Molitzas? E a perspectiva é de um gasto menor. Eu, aliás, vi essa notícia ontem, né? Exatamente. De um gasto menor per capita nos presentes de Natal, isso tudo. Você também vai gastar menos nos presentes de Natal? Não sei te dizer, viu? Eu não fiz a conta ainda. Eu vou ficar aqui em cima do ano, não fiz a conta ainda, Paulo. Mas, de qualquer maneira, a perspectiva de um Natal com bastante esperança, não é, Denis? Bastante esperança, conforme a gente eu já tinha avisado aqui. Mesmo a gente sendo realista em relação a essas questões sociais que nós abordamos nesse bloco. São problemas sérios, mas a gente teve uma diminuição grande aí no desemprego. E no ano passado também, todas as previsões pessimistas também, nessa bancada aqui, eu também já apontei que a previsão era equivocada e que nós íamos ter um sucesso nesse ano, e acabou ocorrendo. Mesmo que... E para 2024... Quem seja opositor diga que foi sorte, mas a gente sabe que existem fundamentos macroeconômicos. O governo não é perfeito não, gente. A gente tem que criticar o governo. Mas a gente tem que entender que a discussão que a gente até colocou aqui hoje, né? A importância do pragmatismo político e técnico. As pessoas querem trabalhar, produzir e não ficar discutindo questões morais, com quem casa, com quem não casa. Isso daí é um desperdício, destilando ódio, né?
A gente tem que torcer para dar certo, independente de quem seja eleito no município, no estado e no governo federal. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a participação. Foi um prazer receber você aqui, Ricardo. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar com você aqui, discutir os assuntos da atualidade e deixar aqui uma mensagem, né, que não sou o primeiro nem vou ser o último, mas não se faz um país grande sem educação. Denis? É um ponto fundamental, eu reforço aqui o que o Ricardo falou, a questão da educação, ponto fundamental para o desenvolvimento de uma economia. Foi assim que as economias do mundo enxergaram como desenvolver e como criar riqueza. Exemplo clássico da Coreia do Sul, que era um país paupérrimo no final dos anos 50, início dos anos 60, olharam para o Japão destruído no pós-guerra, e o Japão já como potência mundial, e se miraram naquele exemplo. Investimento em educação, já no início dos anos 90 já tinham empresas multinacionais de tecnologia e alto valor agregado, e a Coreia do Sul é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo hoje, graças a investimento na educação. Tem condições culturais diferentes do Brasil, mas é um exemplo mesmo. Na década de 60, a Coreia do Sul tinha um PIB per capita 1/3 do brasileiro. Hoje tem um PIB per capita 3 vezes maior que o brasileiro, porque é muito emprego de tecnologia, de valor agregado, engenheiro, técnico, administrador. É um exemplo, é um case de sucesso o investimento em educação da Coreia do Sul e deve servir de exemplo para nós. Obrigado A gente agradece a participação do Ricardo Molitsas, do Denis Castro, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.